bem longe do meu lar, na escuridão vagava, sem forças pra voltar. Quando Jesus me achou, me deu consolação, cercou-me com seus braços e me deu pleno perdão. Há pedras dos caminhos pra minha fé provar, e há muitos espinhos que me pedem caminhar. Jesus firma meus passos, me enche de fervor, desfaz todos os laços do terrível tentador. Não há no mundo inteiro um santo companheiro, é grande e poderoso, é o mais sábio conselheiro. Por ele nos foi dado do céu real perdão e a virgem confiança da eterna salvação. Não há no mundo inteiro um santo companheiro, é grande e poderoso, é o mais sábio conselheiro. Por ele nos foi dado do céu real perdão e a firme confiança da eterna salvação. Amém. Deus abençoe, irmãos. Isaías capítulo 61, verso 1 e 2. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Amado Pai, te louvamos porque Tu és maravilhoso. O ser humano é um fracasso total, mas Tu és a força, Tu és o que nós precisamos para respirar, para agir, para viver. Em Ti confiamos, colocamos todo o nosso fardo em Ti, porque já carregaste tudo o que era nosso e agora estamos agradecidos, Pai, porque já fomos libertos. Cada um tem que Te agradecer. A libertação alcançou seu povo no tempo oportuno. Precisamos de cada dia exercer a fé na palavra para poder romper com qualquer barreira que tenta nos iludir, quando
não somos mais daqui. Fala com o seu povo e alimenta nossas almas com a palavra de vida eterna. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode ser. Será muito tarde, então, o dia da vingança. Vem, Senhor Jesus, e leva a tua igreja, Senhor, se é tua vontade. Antes que a igreja seja raptada, conceda que venha poder. Ó Deus, encha estes vasos, Senhor. Levanta-os e sacuda este mundo uma vez mais. Sabemos que será passado de tempo e que não haverá nenhum arrependimento. Já estará muito fora de seu alcance. Porém, Senhor, mostre teu poder. Encha estes vasos e sacuda este mundo como jamais tem sido sacudido. Então leve tua igreja e deixa este mundo em confusão, tal como está agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Perfeita força por perfeita debilidade. Parágrafo 54. Depois de tudo isso, Deus fazer o trabalho com o seu povo, deixar esse mundo em confusão, o profeta disse logo: o grande espírito virá aos judeus. Que a única coisa que falta é isso. O que tem para frente é uma ressurreição, um rapto, uma tribulação para quem fica, um regozijo para quem sobe, uma festa de 3 anos e meio, e depois a descida para o milênio, 1000 anos de paz. O que Adão e Eva não conseguiu viver o milênio no Éden, Deus tem providenciado um Éden para nós. Há um Éden para o segundo Adão e a segunda Eva. Vamos dizer assim, porque os primeiros caíram, mas Deus, em sua graça, levantou o segundo Adão, para que pudesse, através do segundo Adão, levantar a segunda Eva, redimi-la de todo o seu engano, todos os seus pecados, e ainda lhe conceder a graça de um reino de 1000 anos de sossego, de paz, sem as coisas que você vê hoje atuando, te tentando, te prejudicando, sem moscas, sem formigas para te prejudicar. Pensa bem, sem gente má, sem vasos corrompidos, sem orgias, sem televisão, sem rádio, sem telefone, sem internet. Não vamos precisar de nada.
chegará a hora. Enquanto estamos nessa dimensão, todas estas coisas servem como benefício e como tentação. O telefone é um benefício, mas tenta. Leva as pessoas ao erro. A televisão também. O rádio também. O carro também. A moto também. Tudo que você possui. Tem os dois lados. É a ciência do bem e do mal. Está aí. Mas estamos vivendo num tempo de porta fechada. Eu sei que pode não soar muito bem, mas a gente não vê outra coisa senão isto. E aqueles que estão dentro, estão dentro. Os que estão fora, estão fora. Alguém diz, mas eu ainda não entrei. Você só não entrou porque não quis. Porque para você é provável que a porta está aberta. Se você diz que não entrou, é provável que ela está aberta para você. Porque agora é o lado espiritual. No tempo de Noé, ele entrou, fechou a porta, ninguém mais entrou. Mas depois da porta fechada, aqui na hora final, tem as pessoas que têm um ministério para pregar, que é exatamente a esposa de Cristo, que tem esse ministério hoje para pregar. Quando é que vamos ter um ministério pregando aos perdidos eternamente? Quando? É agora. Foi depois dos selos abertos. Depois que o Cordeiro tomou o livro, converteu em leão. É dali para cá. O irmão Branham não podia falar tudo isso para nós. Era um desespero naquele dia. Por isso ele pregou a mensagem desespero, porque ele pregou uma que o povo tinha que desesperar, que era o sinal, e eles não desesperaram. Então ele pregou à noite desespero. E assim mesmo as pessoas não chegam a desesperar. Tudo está acontecendo normalmente. Vocês podem ver que as coisas vão acontecendo normal. Ninguém está preocupado com nada. A questão é que os que são de Deus são, e os que não são, não tem jeito de ser. Quem é, sente o puxãozinho. Eu quero Deus, eu vou buscar a Deus, vou me aproximar mais. Quem não é? Ah, não, isso é tudo bobeira, isso é velhice. Mas quem tem um puxãozinho, já vai estar indo para a arca. Até a tartaruga encontra o lugar dela, custa, mas ela chega. Talvez alguém pega e joga lá depressa lá dentro, o irmão tartaruga, o irmão bicho preguiça. Mas ele vai, ele entra na hora certa. Está no fim do tempo, gente. Ó irmão, dê-me uma igreja cheia do Espírito Santo. O irmão Branham diz, ó irmão, dê-me uma igreja que pula e grita. Não, dê-me uma igreja cheia do Espírito Santo. Igreja que pula e grita, os pentecostais está cheio. Pula, grita, fala língua estranha. Não tem interpretação, alguns ainda têm alguma coisa. Mas William Branham diz, dê-me uma igreja cheia do Espírito Santo. Você vai ver o que Deus faz com uma igreja cheia do Espírito Santo. Deus fará num ano o que os teólogos têm falhado em fazer em 2000 anos. Agora, eu creio nisso daqui. Se Deus tem uma igreja cheia do Espírito Santo, Deus fará nesta igreja, num ano, o que os teólogos não conseguiram fazer dentro de 2000 anos. E se Deus tem uma igreja cheia do Espírito Santo hoje, Ele fará dentro de um ano, dentro de pouco tempo, o que os teólogos da mensagem não conseguiram fazer dentro desses 40 anos que os selos foram revelados. Dê-me uma igreja cheia do Espírito Santo. Basta um homem, diz o profeta, e Deus sacudirá este mundo. Basta um. Coloque você na mão de Deus. Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Oh, irmão,
você espere até que a unção da igreja verdadeiramente chegue à casa. Eles têm fé, o pequeno remanescente, depois que as portas dos gentios forem fechadas. Quer que vocês guardem isso? Porque o irmão Brana mostra essas coisas assim, e logo ele mostra, parece uma porta fechada depois que a igreja foi raptada. Mas eu quero que você entenda isso, que ele não podia abrir tudo, que há um desespero nas pessoas, há 40 anos atrás. Quando ele diz isto, depois que as portas dos gentios forem fechadas, Deus ungirá uma igreja então. Quando é que a igreja estará ungida? Depois que as portas dos gentios forem fechadas. Gente, a porta é fechada quando o cordeiro sai do trono. Quando ele toma o livro e converte em leão, a porta é fechada. Quem é. Quem é, chega. Maria Madalena chegou, Zaqueu chegou, Pedro chegou, mas Anás nunca chegou. Judas esteve lá perto, mas nunca chegou. Aquele que é sujo, suje-se ainda mais. Estamos aguardando isso daqui, porque tem parágrafo na mensagem de Mombrana, que ele aplica isso daqui para depois que a noiva for arrebatada. Eu quero que vocês entendam isso. Ele aplica isso daqui também, para quando a noiva for arrebatada, mas ele está aplicando isso daqui, agora no ministério, que a igreja tem um ministério aqui na terra, agora. Deus ungirá uma igreja então. E quando Deus ungir esta igreja, aquele que é sujo, suje-se ainda mais. Porque não vai adiantar você falar para ele, limpa, lava-te. Aquele que é justo, justifique-se ainda mais. E aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Deus ungirá a igreja com o Espírito Santo e coisas acontecerão. É um livro de referências, parágrafo 49. Tem coisas que nós não temos, só nesta mensagem aqui intitulada A Visão da Noiva, que é uma montagem de vários parágrafos, que foi feito por Goiânia, que é muito bom, certo? Coisa muito boa, isso aqui. Estava lá quando nós estávamos fazendo tudo isso daqui, coisa muito boa. Agora quero dizer-lhes algo, esta é a coisa que temos esperado por tanto tempo. A terceira etapa tem sido vindicada. Não haverá imitação para isso. Está em existência agora. Porém, não será usado em grande maneira até que esse concílio comece a apertar. Está faltando alguma coisa? Está, para nós está. Para o tempo de Mombrana, a terceira etapa já estava sendo exercida naquele tempo. Mas para nós é quando o concílio começar a apertar. Vamos usar mais ainda desta terceira etapa. Mas como usar se não sabe nem o que é e se não a tem? Como usar? Porém, quando esse tempo chegar, quando vier o aperto, então vocês verão o que se tem manifestado temporariamente, manifestar-se em toda a sua plenitude. 5 coisas, 5 manifestações. Criação de esquilos, ressurreição do peixinho, controle sobre a natureza, cura da irmã Brana, salvação dos filhos da irmã Rati. Isso já cumpriu. Você não vai precisar de repetir aquilo que cumpriu. Você tem que exercer fé agora na terceira etapa, que aquilo veio abrindo para você. Porque estes sinais vieram abrir a palavra. Aqueles primeiros sinais de Jesus Cristo, curando enfermos, expulsando demônios, foi para abrir a palavra. Dizer, aquele que não comer minha carne e não beber meu sangue, não tem vida em si mesmo. Foi para abrir a palavra. Então, isso daqui foi para abrir a palavra. Começou. A terceira etapa tem sido vindicada e está em existência agora, no tempo de Mombrana. Mas esta era a terceira etapa, que era os primeiros passos dela.
até chegar a este ponto, para ele falar que a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Os ungidos, 262, tradução da Voz de Deus. Será algo apertado. Então, quando chegar esse tempo em que vocês estiverem pressionados, então vigiem. Bom, gente, eu não sei quando é que o povo vai sentir pressionado. As pessoas têm que sentir pressionada. Se cada vez que Deus dá um abalo em nós não sentimos pressionados, e se cada vez que o mundo nos aperta e nos abala, nós não sentimos pressionados, quando é que vamos sentir? As coisas estão apertando cada dia mais. Então vigie. Vigie a terceira etapa, então. Será absolutamente, isso daqui é importante, aos totalmente perdidos. A terceira etapa será absolutamente para os totalmente perdidos. Agora eu digo, bom, irmão, nós estamos na terceira etapa. Por certo, irmão, vamos chegar lá para você ver. Ela está sendo executada no tempo que as pessoas estão perdidas. Almas encarceradas agora. Almas em prisão agora. Porém será para a noiva e a igreja. Veja, Jesus, parágrafos 6 e 7. Então, a mensagem, ela chega numa hora tão cruciante, que ela é pregada aos totalmente perdidos. Eles não vão aceitar. O período que o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro, converteu em leão, revelou os selos, irmão, só o eleito que recebe aquilo. Então será uma coisa para a noiva e a igreja. Aí você verá a verdadeira noiva recebendo aquilo e a igreja dentro da noiva, rejeitando aquilo. Porque ela estará absolutamente perdida. A igreja nesta hora. Só a noiva, falando de noiva, é a esposa de Cristo. Ela é que recebe aquela palavra, mas tem outro grupo junto com ela, que é a igreja. Tem vindo, durante todas as eras, tem acontecido a mesma coisa. A noiva e a igreja, durante o período de 7 eras. A noiva sempre prepara, e a igreja está ali por perto, ela nunca recebe o azeite. É a noiva que recebe, a igreja não recebe o azeite. Ela não consegue. E quem não vai receber o azeite da terceira etapa é o povo da mensagem. É da primeira e segunda etapa. Porque o azeite não está na primeira e segunda etapa, está na terceira. Amém? Estão entendendo? Será absolutamente aos totalmente perdidos. Eu sei que vocês estão entendendo isso. Este povo hoje, nós temos um ministério hoje, pregando para aqueles que estão totalmente perdidos. Aí se pergunta, para quê? Pregar para totalmente perdidos. Este é o ministério nosso. Foi o que sobrou, foi o que restou. Para Noé, foi pregar aos totalmente perdidos, silêncio dentro da arca. Ah, Noé, abre-nos a porta, vamos conversar um pouquinho. Silêncio. Uma fé fechada, uma fé segura, uma fé que não vaza. E aquilo dava desespero ao povo de fora, porque não via nada acontecer, um silêncio tremendo, uma bicharada dentro da arca, Noé e sua família, e alguém rodeava a arca e dizia, enlouqueceu o velho mesmo. Com calor desse, com porta fechada, essa bicharada lá dentro, que mau cheiro deve estar lá dentro, e a porta já está fechada. E eles fazem a mesma coisa com a mensagem hoje. O que pode estar acontecendo com esse povo? O Cordeiro já saiu do trono, eles dizem,
E agora estão aí, num tempo de juízo, mas estão seguros. É tempo de juízo, mas está dentro da arca. O duro é tempo de juízo e está fora da arca. É tempo de juízo, mas estou dentro de Cristo. É tempo de juízo, mas estou dentro dos selos. Aleluia. O mundo continuará em todas as suas coisas. Haverá gente vindo ainda ao altar e ainda clamarão, porém, de nada lhes servirá, porque já não haverá misericórdia. Irmãos, se o povo pudesse entender, tem um altar ainda de misericórdia? Tem aqui. Enquanto nós estivermos na terra, tem um altar de misericórdia aqui. Ele está aqui, onde a mensagem da hora está. Mas você pode estar em qualquer altar. Você não tem a terceira etapa. Se o cordeiro não saiu do trono e não tomou o livro, converteu em leão e revelou os selos, se as pessoas não têm aquela fé viva naquela palavra, não há misericórdia mais lá para eles. Eles vão ao altar, eles clamarão, mas de nada lhes servirá mais, porque não haverá mais misericórdia. Recordem isso. E o santuário se encheu de fumo, e aquele que é sujo, que se suje mais. E o que é justo, que seja mais justo, e o santo, que santifique ainda mais. Para um pouquinho. Você pensa que por pregar o que nós pregamos, por ouvir o que nós ouvimos, que isso evita alguém pecar? Não evita, não. Quem é daquilo vai mesmo. Quem é do adultério vai para o adultério, mesmo sabendo disso, que a porta já fechou, que não está tendo mais jeito, mas vai para lá ainda. Mas você pensa que aquele que é santo vai se sujar? Cada dia ele vai ser mais santo ainda. Não vai adiantar, a coisa está piorando e ele está santificando. O imundo, você pensa que ele vai procurar ficar limpo? Não, cada dia mais imundo. Você pode dizer, a porta está fechada, vamos, aproveita a última hora, se você crê, ainda vamos entrar, essa é a hora da palavra. Eles não querem, recordem isso, e o santuário se encheu de fumo, e aquele que é sujo, suje-se mais, e o que é justo, que seja ainda mais justo. Estou falando agora da Bíblia. E o santo santifique ainda mais. A gente tem todos esses daqui para ler para vocês, para ajudar. Que Apocalipse 22, quem é? Olha, e disse, 22:10 de Apocalipse, e disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Bom, lá atrás, foi dito para João, sele, feche. Aqui diz, não sele, fale agora. Porque o tempo está próximo. Nunca o tempo ficou mais próximo do que depois que o Cordeiro saiu do trono. O tempo ficou mais próximo. Nós estamos agora mais perto da nossa salvação do que quando no princípio cremos, diz Paulo. E nós hoje, mais perto do que quando eu aceitei a mensagem em 73, hoje eu estou mais perto ainda. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Irmão, por que a Bíblia diz isso? Por que a Bíblia... Porque você é injusto, larga da injustiça. Por favor. Não. A porta está fechada. Então, a Bíblia é Bíblia, a palavra é palavra, a justiça é justiça. Então, a Bíblia diz assim, quem é injusto, faça injustiça ainda. Isso quer dizer, não adianta eu mandar você fazer justiça, porque você é injusto, e o injusto não faz justiça. E quem está sujo, suje-se ainda. Não adianta você falar para elas parar de cortar cabelo, não adianta você falar para ela colocar roupa de mulher, não adianta você falar para ele amar sua família, honrar sua casa, honrar sua esposa, honrar seus filhos. Não adianta falar para ela, sustenta seu marido, em amor, em tudo, mantenha seu caráter. É suja, é sujo.
destrói o lar, destrói o casamento. E quem é justo tem essas classes. Está tudo mesclado nesse mundo. Nós estamos num mundo que a coisa é uma mescla. Não tem só injusto, tem justo. Não tem só sujo, tem limpo. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Vocês estão notando que quem é do mal é para fazer mais mal. E quem é do bem é para fazer mais bem. Porque o Cordeiro já saiu do trono. Porque o livro está na mão dele. E não há mais misericórdia. Faça o que você desejar agora. Isso é para estremecer. Já não haverá misericórdia. Almas encarceradas 242. Isso nunca será dito. Porém, quando Deus tomar o último nome e redimir, então ali se acabará tudo. Depois disso não há nada mais. Isso é tudo, é o fim. Almas encarceradas 54. Por que o irmão Brana sempre fala essas coisas desse jeito? Ele não podia falar tudo. Ele pregou almas encarceradas hoje e disse: Senhor, permita que isso não seja real. Quer dizer, pregando uma mensagem e dizendo: permita que não seja real, porque eu tenho filhos e filhas que ainda estão no mundo. Porque se for real, meu pai, isso agora, se for real na hora que estou pregando, é em 1963, o que será do meu José? O que será da minha Sara? E o que será de mim? De você? E Deus ainda vem, levando o tempo, empurrando o tempo. Eu tenho que encontrar os meus, o final. Aqueles que crêem no meu profeta, aqueles que viu o Cordeiro sair do trono. Que isso é ver, isso é ter revelação. Revelação é enxergar. Você enxerga aquilo, você foi revelado. Você viu aquilo acontecer, a fé te declarou, não seus sentidos, mas a fé. Eu me pergunto se nesta hora tardia, hora da vingança, quando quase tem encerrado o tempo, vai prestando atenção para você ver, porque virá um tempo quando o Espírito Santo será tirado da terra. E se a gente pudesse mostrar para você alguma coisa que o Espírito Santo está sendo ajuntado na terra? Eu gosto de ver essas coisas quando me vem assim. O Espírito Santo está sendo ajuntado na terra para ser tirado da terra, porque primeiro para ser tirado ele tem que ajuntar. E o Espírito Santo está fazendo isso. Ele vai ser tirado da terra, mas antes de ser tirado da terra, ele tem que ajuntar em um povo. E aonde tiver um dele, ele vai ajuntando aquelas fagulhas. Diz: vamos para o meu aprisco, terceira etapa, o Cordeiro saiu do trono. É o único lugar que eu tenho para você. É no juízo que eu vou te salvar do juízo. É no juízo. Vou te salvar do juízo, no juízo. Estou falando coisa que eu tenho base aqui. Vou ler aqui. Aleluia. Porque virá o tempo quando o Espírito Santo será tirado da terra. Se você soubesse que reunir com o povinho que crê na terceira etapa, que o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro, converteu em leão, revelou os selos, o último eleito entrou para que o Cordeiro pudesse sair, porque senão o Cordeiro não podia sair da intercessão, ele não podia sair de lá enquanto o último não entrasse, ele não podia tomar o livro, porque ele só pode tomar o livro depois que o último entra. E você é um último aqui, mas que você entrou em brana lá atrás. Você está aqui, mas você não entrou aqui. Você está desesperado à toa, você já entrou lá atrás. Você pensa: estou perdido. Não, você está aqui, crendo aqui, porque você entrou lá. Quando Brana entrou, eu entrei. Quando ele creu, eu criei. Quando ele recebeu, eu recebi.
Eu vejo tudo isso quando Cristo estava no Calvário, eu estava nele. Quando Cristo morreu, eu morri com ele. Quando Cristo foi sepultado, eu fui sepultado com ele. Quando Cristo ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Eu não posso morrer mais. Eu ressuscitei com ele. Essa é a ressurreição espiritual. Você tem que entender isto. E quando o irmão Branham estava no Monte Pôr do Sol, eu estava com ele. Quando ele estava tirando o carrapicho da barra da calça, eu estava com ele. Quando o sétimo anjo tomou ele e levou para aquela coluna de nuvem de anjos, eu estava com ele. Aleluia, glória a Deus. Quando ele desceu de lá e diz, agora eu vou pregar os 7 selos, eu estava com ele. Quando ele pregou os 7 selos no tabernáculo Branham, eu estava com ele. Aleluia. Eu creio nisto. Eu creio nessas verdades. Aleluia. Oh, eu me pergunto se nesta hora tardia, quando quase tem encerrado o tempo, porque virá um tempo quando o Espírito Santo será tirado da terra, já não haverá mais misericórdia. Escuta outra vez, a igreja permanecerá por um tempo pregando aos eternamente perdidos. Temos que estar aqui pregando ao eternamente perdido. E assim como todos os ministérios têm feito através das eras, não falharia este ministério da última hora. Temos que pregar aos eternamente perdidos. Amém? Hoje eu não estou com a garganta muito boa. Amém. Aleluia. Mas também é muita coisa boa. A igreja permanecerá por um tempo pregando aos eternamente perdidos. O que adianta pregar para eternamente perdido? Se eu não posso salvá-lo? É duro, aquilo ali dá dor. Porque você não entra? Eu não entendo isso. Eu não creio nisso. Não consigo aceitar isso. O outro diz, eu não creio, mas eu quero ficar aí dentro. Eu não entendo isso aí também não, mas eu quero ficar aí dentro. Me põe para dentro. Aleluia. Glória a Deus. Assim como todos os ministérios têm feito através das eras, a última parte de cada ministério pregou aos perdidos eternamente. A última parte de Noé pregou aos perdidos eternamente. Foi 7 dias de silêncio dentro da arca. Pregação em silêncio. Hoje, meus irmãos, não é chegar em casa e debruçar o rei e falar na cabeça dos outros da família. Não, silêncio. Pregue em silêncio. Viva a palavra em silêncio. Quem é salvo é salvo. Quem não quer salvação, Deus não vai dar para quem não quer. Você acha que Deus vai ficar dando salvação para quem não quer? Não, Ele salva quem quer. Ele salva quem é perdido, quem sente-se perdido, quem busca Ele em tempo oportuno, Ele vai salvar essa pessoa que já é dele. A última parte de cada ministério. E haverá um ministério que pregará aos perdidos depois que eles houver rejeitado recebê-lo. Amém? O ministério que prega aos perdidos, quando os perdidos, eles rejeitaram receber a mensagem. E rejeitando a mensagem, então nós temos esta mensagem para pregar para eles. E eu te pergunto, quem é que está rejeitando a mensagem hoje? Não é luterano, não é católico, não é pentecostal. É o povo da mensagem. É exatamente no tempo que o Cordeiro saiu do trono. Agora é tempo da noiva pregar esta mensagem. E saber que muitos dentro não estarão crendo, mas estarão eternamente perdidos. Está dentro da mensagem, gente. O povo está aí crendo. É como o povo crente. O povo vem de 2000 anos, o povo pulando, gritando, regozijando, e vem para a igreja. O povo dizima, o povo oferta, o povo faz de tudo, constrói igrejas famosas. O povo faz de tudo e não sabe que estão eternamente perdidos, porque nem receberam o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. E sendo que é o batismo em nome de Jesus Cristo que dá perdão, e não o batismo falando do Pai, Filho e Espírito Santo, que veio da Igreja Católica. É em nome do Senhor Jesus Cristo é que dá perdão,
que dá remissão de pecados. Mas eles rejeitam o próprio nome do Salvador e estão todos enganados que vão para o céu. Estão enganados, enganando e sendo enganados. Dentro da mensagem é a mesma coisa. Deus mandou um profeta. Ele veio para restaurar. Ele veio para revelar a palavra. Mas o Cordeiro saiu do trono. Não tem nada disso. Aí você vê que eles estão eternamente perdidos. O último eleito já entrou para revelar os selos, porque quando o último eleito entra, é que o Cordeiro sai do trono, e o Cordeiro saiu do trono, não agora, não em 2000, mas 28 de fevereiro de 1963, no entardecer, às 18h10, ele apareceu sobre o Monte Pôr do Sol, não mais como Cordeiro, mas como juiz, com cabeleira branca, dizendo: eu sou aquele que era o seu Salvador, hoje eu sou o seu juiz. Estamos salvos nisso hoje. A nossa salvação está debaixo do juiz, está aos cuidados do juiz. Aleluia. A última parte de cada ministério pregou aos perdidos eternamente, e haverá um ministério que pregará aos perdidos depois que eles houverem rejeitado recebê-lo. O mundo caindo em pedaços, 479. Noé foi um sinal de libertação a seu povo e um sinal de juízo ao mundo incrédulo. Guarde aqui que nós estamos salvos desse jeito que Noé foi. As mesmas águas que afogaram o mundo foi o único meio de salvar Noé. Aleluia. Como eu gosto disso. Para Deus salvar Noé, diz Noé: para mim te salvar, eu tenho que mandar água. E essa água vai matar esse povo de fora. Mas eu vou te salvar ao mesmo tempo. É um juízo. Eu vou te salvar, você vai navegar sobre o juízo. Mas no juízo, eu sou seu salvador. Eu te salvo no juízo. Eu navego com você sobre o próprio juízo meu. Eu mando o juízo e te carrego sobre ele. A única coisa que o pôde salvar foi o juízo. A única coisa que pode salvar a Noé foi o juízo. A única coisa que salvará a igreja será o juízo. Porque o Cordeiro saiu do trono e ele é juiz. Ele não é mais Cordeiro, ele é leão. Ele é juiz. E esse é o único meio da igreja ser salva. Você ora, então vigia Deus, vira a cena, veja cumprir sua promessa. Te salvando no juízo, quando o Cordeiro sai do trono, o trono está fumegando, e Deus te salvando. Como pode, desse juízo, diz: não, ele é Cordeiro para me salvar. Não, ele é juiz mesmo, ele me salva no juízo. É como juiz que ele também agora mostra que ele é meu salvador, porque ele advogou minha causa. Ele respondeu por mim, ele me defendeu diante do promotor. Aleluia. Ele está esperando que o pequeno rebanho, que esse pequeno remanescente, comece a clamar e a chamá-lo. Então vigie o que vai acontecer. Haverá um desafio nacional. Haverá um poder que eles não têm visto. Agora, o único mal será esta vez. Que adianta um poder que nós nunca vimos, numa hora de juízo. Um desafio nacional. Haverá um desafio, haverá um poder que eles não têm visto. O único mal será esta vez, que o tempo haverá terminado. Será muito tarde então, a porta se haverá fechado. Recorde, estamos no tempo do fim. O sinal certo, passado por alto, páginas 12 e 35.
que nós esperamos mais? Salvos pela graça, salvos pelo juízo agora. Fui salvo pela graça, Ele me defendeu, e Ele deixou-me aqui para pregar uma mensagem para os eternamente perdidos, aqueles que não vão ver, não vão crer, não vão aceitar que o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro, converteu em leão, revelou os 7 selos, desceu, se encarnou num homem e foi filho do homem na terra. Eles não vão crer nisto, mas o eleito verá, o eleito crerá nisto. O eleito, mesmo sem entender, diz amém, amém, eu aceito, eu creio, eu gosto disso também. Ele não completou sua obra quando esteve aqui na terra, em seu ministério terreno, assim sendo agora a obra em e por meio da noiva. Você tem que entender isso, esse em e por meio da noiva, já estava no ministério do profeta naquele tempo, quando perguntaram para ele, em perguntas e respostas sobre a revelação dos selos, ele falou, é agora mesmo o ministério da noiva. Terá a noiva um ministério antes do rapto? Ele dizia, é agora, era aquele ministério daquele momento. Assim sendo agora, obra por meio da noiva. Ela sabe disso, porque não era tempo para fazer certas coisas que agora devem ser feitas. Você não fica esperando ser feita agora, não, irmão. Foi em 63. Foi lá atrás. Porém, Ele cumprirá por meio da noiva aquela obra que deixou para esse tempo em particular. Essa coisa de Ele cumprir através da noiva, o povo pensa que é só através de nós aqui. Não, a noiva é exatamente aquela que foi levantada no tempo do irmão Brana. Haverá um ministério para a noiva nos últimos dias. Ele diz sim, é o ministério da hora, é a abertura dos selos, é a revelação da palavra. Mostrar para o povo isso. Esse é o nosso ministério. Segunda vinda, dia de vingança, Isaías 61, que começou em Malaquias 4, e seguirá na noiva. Aqueles eleitos juntamente com Ele, serão os que realmente manifestarão ao Senhor naquele dia. Aqueles eleitos juntamente com Ele, com o mensageiro do dia. Foi lá e é aqui. William Branham não está aqui, mas nós estamos aqui, juntamente com sua mensagem, crendo, defendendo isto, manifestando o Senhor nesse dia, e serão seu corpo e produzirão suas obras neste último dia, novamente uma nova gente sobre a terra, os quais, sob seu mensageiro, serão a voz final, a era final. A mensagem das eras, página 387. Então, aqui está. Vou repetir para me encerrar. Nesse último dia, há novamente uma nova gente sobre a terra. Isso foi no tempo do irmão Brana. Você não pensa que a coisa está acontecendo aqui, não. Aqui nós estamos só difundindo a revelação que Deus deu para o profeta em 1963. Estamos só difundindo essa mensagem. Nesse último dia, haverá uma nova gente sobre a terra, os quais, sob seu mensageiro, tem que estar como mensageiro, serão a voz final, a era final. Essa mensagem é final. O Cordeiro já saiu do trono. O trono que era de misericórdia converteu em juízo. O Cordeiro que era o Salvador, o Cordeiro converteu em leão, é juiz. O que você quer agora? Salvo pelo juiz. Tem jeito de ser salvo pelo juiz? Tem. Depois que passou pelo advogado, a última palavra é o juiz quem dá. Está liberto, ou sentenciado à tribulação, à morte. Mas o nosso leão, o nosso juiz, que nos defendeu, ao tomar o livro, abrir, revelar os selos, converteu em leão, e deu esses selos revelados para o 7º anjo, o que esse juiz diz para nós? Salvos, livres, não há condenação. Salvos pelo juiz. Já não é pelo advogado, não, pelo juiz. É a palavra final, é o juiz. E é Ele, Jesus Cristo, que converteu em juiz. De advogado, de jurado, converteu em juiz, venceu o promotor. E nos deu a palavra final.
salvo estás. Pai Celestial, obrigado por mais esta mensaginha cortada, Senhor, de gente cansada. Obrigado pelo que o Senhor dá. Muito obrigado pela luz da palavra nessa hora final. Só o eleito, Senhor, pode entender essas coisas. Só o eleito pode crer, pode ver, pode entrar na arca, pode saber. Tem juízo caindo lá fora. Mas o juízo lá de fora que me leva para cima. É o juiz. Mas o cordeiro converteu em leão, mas é ele mesmo que me leva no rapto. Obrigado, Senhor. Enquanto que sua voz estremece a terra, destrói homens e mulheres que rejeitaram sua palavra, aquela mesma voz internece nosso coração e nos leva às alturas do amor e da fé, da compreensão, deixando para trás a razão e amando a sua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu não sou daqui, o meu pai é rei, e brevemente deste mundo partirei. Tudo está no fim, Cristo vai voltar. Sou do Senhor e aqui não ficarei. Eu não sou daqui, meu lar está no céu. Em breve partirei, quando rasgar-se o véu. Eu não sou daqui, nem quero aqui ficar. Quando Jesus voltar, com ele irei morar. Eu não sou daqui, sinto alguém dizer, já não consigo ver o mundo em desamor. Eu quero partir pra Jerusalém e assim reinar pra sempre com o Senhor. Eu não sou daqui, meu lar está no céu. Em breve partirei, quando rasgar-se o véu. Eu não sou daqui, nem quero aqui ficar. Quando Jesus voltar, com ele irei morar. Amém. Isaías veio e pregou e deixou aquele dia da vingança para um certo tempo. Jesus veio, leu Isaías 61, pulou o dia da vingança. Como a dizer, não é para o meu dia. Você vê em Lucas 4:18 que ele lê Isaías 61. Mas quando chegou no dia da vingança, ele não leu. Mas Malaquias 4 diz, versículo 5, que viria este grande e terrível dia do Senhor, que é o dia da vingança. Hoje, o dia da vingança é o dia que o Cordeiro sai do trono. E ele está para vir para vingar dos povos que rejeitaram sua palavra. Tem a Bíblia na mão, mas não consegue ver o que Deus disse nessa Bíblia.
É como um brasileiro que não consegue saber nada das leis. Assim, o crente não sabe nada da Bíblia, que Deus está fazendo na hora que ele vive. E depois ainda quer um pedacinho do céu. E ele precisa saber disso. Deus mandou um profeta nesse dia, dia grande e terrível. Já está chegando, porque o Cordeiro já saiu do trono. Depois de 63, você não espera mais nada. Dali para cá, é um período que nós estamos pregando para almas encarceradas, que ouvem a palavra, mas não conseguem recebê-la. Que Deus tenha misericórdia. Se alguém me ouve através do rádio, se alguém me ouve pela internet, se alguém me ouve nesse local, vocês, cada um, lembra que amanhã você pode ser uma outra pessoa. Você diz que crê hoje e amanhã não crê. Então lembra, isso vai te perseguir, porque é a palavra de Deus. E ela não volta vazia. Depois que ela foi falada, ela vai cumprir seu propósito de te salvar ou de te condenar. Ela te salva porque você aceita. Ela te condena porque você rejeita. A palavra não é má. Mal são as pessoas que rejeitam a palavra. E ela tem que cumprir o seu desígnio na vida de cada um de nós. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado a cada um de vocês. Boa noite. Vá em paz. Abraço o outro e vá em paz. Deus abençoe todos vocês que nos ouvem através do rádio e também da internet. Muito obrigado a cada um de vocês. Irmão Alain, sua família em São José dos Campos.